Olá, meu nome é Gerson Patrocínio, sou mergulhador profissional, assistente social, também professor de EBD, integração e discipulado e escritor do livro Casamento e Família, restaurando o projeto original. Nós vamos para a nossa lição de número 13, lição da CPAD, lição para 29 de setembro de 2024. O tema da nossa lição é Esther, a portadora de boas novas. Esse trimestre nós estamos, esse é o último livro, né? Último tema, aliás, nós estamos encerrando aqui nesta lição o livro desse trimestre, né? O estudo desse trimestre. Nós estudamos a princípio o livro de Ruth, foi maravilhoso, tivemos um aprendizado muito grande mesmo. Também o livro de Esther agora encerrando esse trimestre. Tenho certeza que esse livro foi enriquecedor para a minha vida e eu louvo a Deus pela CPAD e por nos proporcionar, né, nos dar essa possibilidade de podermos estudar, de ter estudos tão profundos, tão significativos, tão enriquecedores, né, e por um preço, a revista é um preço que dá para todos comprarem, né, todas as classes sociais, mesmo aqueles que não podem, né, adquirir nas igrejas que são em lugares mais simples, e as pessoas muitas vezes até têm dificuldade para adquirir a revista, certamente a igreja em si, as pessoas em si, mesmo sem o poder aquisitivo, a igreja vai, compra, porque realmente com o preço dá para comprar e dá para entregar para essas pessoas. Então, e assim todos podem participar, podem ter em suas mãos um estudo enriquecedor que é a revista da Escola Bíblica Dominical. Eu particularmente gosto muito quando a CPAD ela traz lições por trimestre que trata dos livros das escrituras. Isso aqui é muito importante, é um diferencial, né? Nós temos assim um estudo completo, né? Teologia, tem a parte da aplicação, tem muitos conhecimentos que muitas vezes na nossa leitura, né, que fazemos diariamente, nós não conseguimos enxergar. Tem a parte, tem um contexto histórico, tem uma gama assim de ensinos que são muito importantes para nossas vidas. Então eu gostei muito desse trimestre, dessa revista. Eu espero que você tenha agregado muito de valor, de conhecimento, porque realmente a CPAD ela está de parabéns por essa revista, por esse trabalho assim que tem feito, né, de grande excelência. Vamos lá, o texto áureo diz assim: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Veja, o tema dessa revista ele vai dizer Esther, a portadora de boas novas. Por quê? Se lembra que Jesus ele foi o ministro do Evangelho? Jesus pregava o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. É interessante aqui que Esther, ela fez esse papel, né, no Antigo Testamento de boas novas. Era aquela mulher que ela, né, esse desfecho, né, dessa história acabou levando boas novas a todo o Império Persa para o povo de Deus, né? Em todo o Império Persa para o povo de Deus. Então, aquele povo que estava, né, prestes a morrer, estava aí com os dias contados, né, havia determinado, o inimigo já tinha determinado o extermínio, o dia do extermínio do povo de Deus. E ali chega, né, meu irmão, depois de jejuar, depois de orar, gente, todos ali, com certeza, todos os judeus, né, que estavam sob o domínio do Império Medo-Persa, o que estava em Israel, que estava em Suzano, que estava em outras regiões espalhadas pelo Império Medo-Persa, eles de fato se sentiram participantes dessa vitória. Eles conseguiram ver o resultado, né? Foram dias de choro, de jejum, de clamor e também de fé e de esperança, e que deu resultado. Para a glória de Deus, deu resultado e as boas novas chegaram. O resultado da oração, do jejum, chegaram. Aquele, como viu na lição passada, aquele que tentou, que planejou aniquilar e destruir com o povo de Deus, com o povo judeu, acabou sendo destruído, né? Existe um adágio, né, que se falava muito na época de juventude, um adágio popular que dizia para esses fatos assim, semelhantes, dizia assim: o feitiço virou contra o feiticeiro. O mal que Amã planejou para o povo judeu recaiu sobre ele.
E o mal que milhares de outras pessoas, ou centenas de outras pessoas dentro do império, que já estavam também planejando, né, atacar os judeus nesse dia para matar, caiu sobre eles. Porque milhares de pessoas que eram inimigas de Israel acabaram sendo mortas naquele dia. Então essa é uma data muito importante, foi algo muito maravilhoso que Deus fez. Por isso que o textuário diz, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther, capítulo 8, versículo 16. Nesse dia, o povo judeu houve luz, houve muita alegria, houve muito gozo e muita honra. O povo de Deus foi honrado. As mães que já estavam lamentando, né? Não só a morte sua, mas a morte dos seus filhos. Já estavam lamentando, assim, no que eu quero dizer é que já estavam já, né, com o coração preocupado, porque de certa forma tinha fé em Deus, acreditava, estava fazendo oração e jejum, mas ainda assim, com certeza, o coração estava apreensivo. Todo mundo estava aflito, orando, jejuando e ali clamando a Deus com fé, e graças a Deus deu tudo certo, Deus ali virou o cativeiro. A verdade prática diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Isso aqui é uma verdade prática e que nós vimos, né, no caso, na prática, realmente, que de fato isso aconteceu. Deus aqui, ele transformou, estamos vivendo um momento de trevas, né? Transformou a trevas em luz. Transformou, né, a tristeza daquele povo, eles estavam um povo triste, transformou aquele povo, a tristeza daquele povo em alegria. A angústia, estava com o coração angustiado, em júbilo. Humilhação em honra, aquele povo estava, obviamente, humilhado. As pessoas escarneciam, os inimigos passavam diante deles, de alguns judeus, e falavam: ó, tá chegando aí seu dia, o dia está perto, o dia está próximo. Aí, com certeza, muitos já xingavam, já desprezavam, já humilhavam aqueles judeus. Muitos já diziam: ó, eu vou tomar suas posses, eu vou tomar suas terras. Você construiu tudo isso aí para quê? Para mim, muito obrigado. Então, com certeza existiria escárnio, zombaria, aquela coisa toda. Mas aí, Deus, ele transformou toda essa situação que eles estavam. Vamos lá, introdução. A introdução vai dizer que o drama dos judeus estava chegando ao fim, né? Ou havia chegado ao fim, porque o rei fez um edito, escreveu uma carta, escreveu um documento, no qual ele concedia aos judeus o direito de defesa, certo? Em todas as comunidades judaicas chegou essas cartas, fez uma carta, né? Daí fez diversas cópias e foram enviadas aí a todo o território onde havia comunidade judaica para que os judeus eles tivessem a atitude, né? Tivessem ação, tivesse a liberdade de se defender dos seus opositores. Isso é em toda a presença. Nesse caso, a revista aqui está demonstrando que a Esther, o papel da Esther, ela age como uma difusora das boas novas. E Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. É interessante isso, porque no final de tudo, o que aconteceu foi que Esther ela foi tida como boas novas, porque chegava-se as cartas, né? Chegava-se as cartas em todo o império, e essas cartas, na verdade, eram como boas novas. A própria carta, que o próprio rei, a própria carta, obviamente, chegava com a notícia que o rei, a notícia na qual a oração, as atitudes de Esther tiveram resultados positivos. Então eles oraram, eles jejuaram durante três dias, né? Aquele período específico, para Esther entrar na presença do rei. Então, quando Esther mandou notícia para o seu povo, orar por ela, para que ela entrasse na presença do rei, obviamente, como eu já falei, o povo se sentiu parte disso. E agora, as cartas chegavam. E quando essas cartas chegavam, obviamente que, quem sabe ali, inúmeros judeus também faziam parte dessas comitivas de levar essas cartas, né, para as suas comunidades. Se eu fosse um judeu, por exemplo, e morasse ali em Suzano, eu certamente ia querer ser uma dessas pessoas, um voluntário, para ir nas províncias aí para entregar essas cartas e entregar a boa nova de que valeu a pena, de que Deus agiu, de que Deus recebeu a oração do seu povo e agiu na vida de Esther, atuou profundamente na vida de Esther e Deus deu vitória. Então, foram as boas novas. Que boas novas são essas? Boas novas de livramento. Boas novas que vocês não vão morrer. Boas novas que Deus, ele garante a sua palavra.
boas novas de que esse povo ele vai ser perpétuo. Nada vai destruir esse povo. Os sonhos deles voltaram à realidade. Os sonhos dele, os sonhos, os projetos, né, a família, já tinham todos uma data para se acabar, para se exterminar, não é isso? E Deus ele chega ali, a carta ali, ela chega também com essas boas novas de que todos aqueles problemas foram superados por causa aí da providência divina. Tópico 1, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Então aqui nós vamos ver, no caso, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Subtópico 1, a humildade de Esther e a sua súplica. Nesse caso aqui nós vemos, no caso, a primeira coisa que o autor vai demonstrar é que a morte, né, que o dia que estava decretado para a destruição dos judeus seria do dia 13 do mês de Adar. No caso aqui, está falando que esse mês, o mês de Adar, está entre fevereiro e março de nosso calendário. É o mês de Adar, está entre fevereiro e março. É o mês que foi marcado para destruir o povo judeu. Para nós, logo no início do ano, não é isso? No dia 13, ok? Foi no dia 13, total nas 127 províncias do Império Persa, ou do Império Medo-Persa. Seria, no caso aqui, o extermínio em massa. Extermínio em massa em um único dia, ok? Eles tinham um dia, era o dia 13 do mês de Adar, para exterminar com o povo judeu. É interessante que, eu não sei o número 13 parece ser um número um pouco um tanto que místico, né? Porque, por exemplo, o número 13 dentro da sociedade secular, né, dentro da, vamos dizer assim, do Ocidente, nós é tido como um número do azar, né? É um número do azar. É um número azarado, é o número 13. Eu acho isso aí uma coincidência muito grande. E era o número exatamente, o dia 13, que estava marcado para a morte dos judeus. Temos aqui até, não sei se isso é nacional ou aqui no Brasil, que é o dia 13, sexta-feira 13 mesmo, quando a sexta-feira, né, o dia 13 cai na sexta-feira, é conhecido como sexta-feira 13. É um dia que muitas pessoas têm medo de sair de casa, é um dia que muitas pessoas, assim, né, ficam meio apreensivas. Então é uma data bastante mística, né? Vamos lá. Aqui está falando sobre a questão da Esther também. Esther, nesse caso aqui, ela foi uma pessoa que pediu para o rei para revogar o decreto. Só que não tinha como ele revogar, né? O rei, ele demonstrou que diante de quando ele sela, né? Quando ele dá o selo ali, embora não tenha sido ele escrito, mas é como se fosse. Ele deu para escrito a carta. Quem escreveu a carta foi Amã e quem selou foi Amã. Mas foi o rei que cedeu, no caso, o anel para que ele selasse a carta. E quando ele sela a carta, é como se ele tivesse aquela palavra ali, aquele selo não pode ser destruído. Selou, já era, acabou. O que foi selado não pode ser mais revogado. Mas aí o rei, ele demonstra isso para Esther, mas ele toma outra providência. Como resolver agora esse problema? Porque o decreto, né, foi decretado, isso aí faz parte, né, da doutrina, dos ensinos, das normas de muitos impérios, inclusive aí, né, muitos reinos, como a gente sabe historicamente, e também fazia parte do Império Medo-Persa. Não podia realmente revogar. Mas ele pôde fazer outro edito, né, outra lei, concedendo aí, no caso, como já sabemos, o direito do povo dos judeus, né, a se defenderem nessa data. Então, foi de muita sabedoria aí do rei o que ele fez, né? Então, vamos lá para o subtópico 2, segurança jurídica. Vamos lá, subtópico 2, segurança jurídica, né? A segurança jurídica. Aqui nesse caso aqui, qual é a segurança jurídica que se trata aqui? A segurança jurídica que se trata é da Constituição, né? Nós temos aqui, como o autor da revista vem trazendo, nós temos a nossa Constituição Federal. Os reinos Medo-Persa também já tinham a sua Constituição Federal, ou melhor, já tinha a sua própria lei também.
Na verdade, quando você olha também o povo judeu, quando você vai para a Bíblia Sagrada, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada não era somente ali, era além de ser a palavra de Deus, também era a sua constituição, ok? Também era a constituição do povo judeu, as suas normas, as suas leis, no caso de assassinato, no caso de estupro, no caso no caso de roubo, no caso de morte, no caso de um homicídio culposo, de um homicídio doloso. Então, tudo isso aí está dentro das normas aí da Constituição de Israel, que nada mais é que o livro, no caso, o Pentateuco, né, a lei de Moisés, tá ok? Então, nós temos assim, as normas, o autor vai dizer que dentro da nossa Constituição Federal, ninguém pode agir de modo a violá-la. Mostrando que isso aí é uma característica já desde a antiguidade, né? Os povos, eles tinham essa questão, quando eles estabelecem as sociedades, eles ali estabelecem normas. E conforme as sociedades elas foram evoluindo, as normas, as leis também, ela vai se evoluindo e de acordo com aquela sociedade, de acordo tem várias, obviamente que vai ter aí também vários aspectos culturais, religiosos, etc e tal, que vão influenciar, né, para essas normas ou para a criação dessas leis. Mas diz respeito também, obviamente, a diversos assuntos, a necessidade da população, tá? E aqui vai demonstrar que, no caso, que essa norma, que essa lei, que essa Constituição é para o bem de todos. Em todas as nações, principalmente de democrático, as leis, a lei ela tem que se valer, tem que ser para todos. Ninguém está acima da lei. O que significa isso? O autor vai dizer aqui que ninguém, né, está acima da lei. Ou seja, eu sou uma humilde pessoa, né? Um cidadão, um profissional, um trabalhador, sou mergulhador profissional, trabalho como mergulhador, sou assistente social, sou uma pessoa simples. Então, existem pessoas ricas, existem pessoas poderosas, existem pessoas políticos, governantes, prefeitos, mas a lei é para colocar a gente em pé de igualdade em relação à lei. Eu não posso ser igual a eles, né? Tipo, obviamente em poder aquisitivo. Nós vamos ter, tipo assim, pessoas na sociedade com diversos poderes aquisitivos. Tem pessoas que estão em situação de miséria, né? Tem pessoas que outras pessoas já estão abastadas, tem pessoas nascem, né, com deficiência, outras não. Independentemente da situação financeira, da classe social, dos aspectos da condição econômica de cada uma, ou do seu grau, da sua função que se desempenha dentro da sociedade, a lei vale para todos. A Constituição é para todos. Isso dentro de um país democrático. Mas, infelizmente, nós sabemos que não funciona dessa forma. Nós sabemos disso. Isso aqui, o nosso país, infelizmente, é um país que todo mundo já sabe, obviamente, que é um país que é marcado pela corrupção, onde existe muitas... As pessoas, por exemplo, que têm dinheiro, um exemplo, elas compram as sentenças, né, dos juízes. Obviamente que existe uma certa parcela da população, não é como um todo, mas a gente pode dizer que é na sua grande parte ou na sua grande maioria. Aquele que tem um poder aquisitivo, por exemplo, o filho atropelou, o filho matou, mas se a pessoa tiver um conhecimento dentro da política, ou for ligada à política, ou tiver dinheiro para comprar um juiz, e várias situações assim, nós sabemos, né, muitos escândalos de juízes aí que são comprados. Tem muitos juízes que estão aí, que têm aliança com o crime organizado, tem advogados que têm aliança com o crime organizado, que defendem realmente os bandidos. Então, e muitas vezes consegue livrar, amenizar a sentença, né, tirar a culpa de diversas formas. Tudo isso aí acontece. Isso significa o quê? E muitas pessoas que estão dentro no caso, por causa do seu poder político, da sua influência, elas não sofrem a punição que deveria. Veja bem, uma pessoa um prefeito, ou alguém que trabalha na Secretaria de Saúde, ou o prefeito, no caso, roubou milhões, ou desviou milhões, fala-se desviou, né? Mas roubou, ou desviou milhões de reais que estavam sendo direcionados para a área da saúde. O que acontece com essas pessoas? Eu não sou juiz, mas isso para mim, eu acho claramente essas pessoas,
que roubaram esse dinheiro, que desviaram esse dinheiro, elas deveriam ser, no caso, julgadas como homicidas. Elas deveriam não só pagar, não só devolver o dinheiro, não deveria nem somente, não tinha nem só que pegar esse dinheiro de volta, mas essas pessoas ainda teriam também que ser confiscados os seus bens. Isso para mim parece muito justo. Agora, uma pessoa que rouba, uma pessoa que desvia o dinheiro público e simplesmente ela devolve, ou ela vai passar alguns anos na cadeia e fica com dinheiro, seus bens não são confiscados, isso aí está criando tá criando um sistema onde as pessoas começam a compreender que vale a pena roubar, que vale a pena desviar, porque pode até sofrer uma certa punição, mas é passageira, é rápida. E o que ela conseguiu com aquele desvio vai superar, obviamente, o período ou a punição que ela teve. Então, nós vivemos nesse país, um país corrupto, onde a lei ela vale, infelizmente, somente ou claro que isso não pode ser generalizado, mas na maioria dos casos são as pessoas mais pobres, mais fracas, e acabam aí pagando, né, pelo crime que cometeu, enquanto as outras que deveriam ser punidas até, acredito, mais severamente, por ela, entre aspas, por ela estar numa posição de poder, numa posição de política, por exemplo, numa posição de representante do povo, uma pessoa que peca contra o povo, roubando, desviando dinheiro, isso é uma coisa gravíssima, isso não poderia ser, é um crime político, é um crime contra a vida, é um crime contra a democracia. Então essa pessoa ela deveria ser seriamente punida, mas é o contrário, né, do que nós vemos acontecer. Muitas vezes essas pessoas elas são presas e logo depois são soltas e infelizmente nosso país parece que não tem mais jeito, né? Esse país parece que cada vez mais envolvido aí com a corrupção. Nós devemos fazer aqui, devemos orar, jejuar, colocar nas mãos do Senhor, né, para que Deus ele possa também mudar o quadro dessa nação. O subtópico 3 diz o direito de defesa. A gente já comentou sobre isso. O direito de defesa foi dado pelo rei. O que ele podia fazer, o que Xerxes podia fazer, ele fez. Que foi dar o direito de defesa para os judeus. Só essa carta chegando lá, e eles terem esse direito de defesa, meu Deus do céu, isso aí já foi, né, algo extraordinário, maravilhoso. Se por um lado trouxe muita alegria para os judeus, por outro lado, aquelas pessoas, pessoas inimigas, né, que começaram, já que estavam se preparando, já estavam preparadas para exterminar os judeus, com certeza elas já ficaram receosas, já ficaram com medo, já ficaram apreensivas, né? Muitas, obviamente, que quando o rei ele dá essa carta, quando os judeus, né, os representantes ali chegam nas províncias com essa carta, divulgando esse fato, esse acontecimento, desse edito, onde o rei ele dá para os judeus, né, a oportunidade, a liberdade de se defenderem, obviamente que essa notícia não foi só para os judeus, essa notícia foi para a província inteira. Então, com certeza também, os inimigos do povo judeu já ficaram receosos, já ficaram com medo. Por quê? Não somente porque os judeus já podem se defender. Eles já ficaram apreensivos porque eles entenderam que o rei tinha mudado de opinião. Eles entenderam que algo aconteceu, que alguma coisa mudou. Quem sabe foi o Deus desse povo, de Israel, que mexeu com o coração do rei. Então eles perceberam que o coração do rei mudou e eles sabiam que o rei não podia voltar atrás. E eu acredito assim que esse povo, os inimigos que tentaram atacar Israel nesse dia, provavelmente, é provável que eles não tenham nem feito isso. Por quê? Porque esse decreto já demonstrou para aquele povo, para o inimigo de Israel, que o líder supremo, o grande, entre aspas, né, o rei dos reis, o grande imperador, havia mudado de opinião. Que se pudesse, revogaria, né, essa concessão que ele tinha dado para atacarem o povo judeu. Então, porque eles sabem que essa carta, concedendo liberdade ao povo judeu para se defenderem, o rei fez essa carta porque não poderia, eles conheciam também a lei do Império Medo-Persa, então eles sabiam que o rei, quando sela com seu anel, quando passa o selo, sabe que ele não pode voltar atrás. O que ele pode é fazer uma outra carta, né, uma outra lei, para trazer um equilíbrio aí, mas revogar o que foi escrito, não. Né? Então, assim, já tinham várias experiências, né, dessas cartas, várias experiências que eram
né, que eram nesse período. Então, o que acontece? Aqui vai tratar, então, nesse caso aí, foi do direito de defesa do povo. E é interessante aqui notar também, que essa revista, nesse tópico, né, o direito de defesa vai apontar que, no caso, todas as pessoas ali das províncias, eu acabei de falar sobre isso, né? O povo, com certeza, deve ter, os inimigos de Israel devem ter ficado com medo, receoso. Foi o que nós vemos aqui, por meio dessa revista, que todo o povo das províncias, os maiorais da província, ouvindo falar de Mardoqueu, o temiam. Este é capítulo 9, versículos de 1 a 4. É o que está escrito, não é o que o autor está escrevendo, não. Todas as lideranças, né, das províncias começaram a temer Mardoqueu. É possível que também eles já tenham enviado, os líderes da província, no caso, alguns anúncios, algumas palavras, né, em defesa aí do povo judeu. Esses líderes agora, no caso, entre aspas, passaram para o lado dos judeus, né, porque eles temiam aí Mardoqueu. O que a gente vai ver que acabou aí, né, sendo honrado pelo rei, né, e acabou se tornando o segundo também homem mais importante da história. Aqui o texto vai dizer que somente em Suzã, da história daquele período, vai dizer que o povo de Suzã, lá no palácio, lá na cidade de Suzã, no caso, foram mais de 500 pessoas, foram mais de 500 homens mortos, inclusive os filhos de Amã. Olha só, que parece até, gente, como se Deus, através dessa história, quisesse revelar os inimigos de Israel, né? Porque, tipo assim, quando Amã ele faz esse decreto e chega essas cartas nas províncias, com certeza o Israel tinha muitos amigos, mas tinha os seus desafetos, tinha aqueles que odiavam Israel. E esses se manifestaram. Tinha aqueles talvez falsos, né, que mantinham uma falsa amizade com Israel. Esses se manifestaram. E através, agora, desse edito do rei, onde deu o direito de defesa para o povo de Israel, agora essas pessoas que estavam tentando destruir com Israel, que eram verdadeiramente inimigos de Israel, que eram verdadeiramente uma ameaça para Israel, essas pessoas, elas foram mortas. E aqui diz o texto que foi aí em torno de 500 pessoas somente aí em Suzã. Poderia ser mais? Poderia. Só que provavelmente, obviamente, gente, que o número de mortes, obviamente, em relação à quantidade de inimigos que o povo, imagino eu, tá? A hipótese é uma hipótese. Eu acredito que o inimigo de Israel tenha sido muito mais. Só que muitos se aplacaram, procuraram, né, fazer uma amizade ali, aquela coisa toda, mudaram de opinião e tal. Então, se não uma matança, com certeza, ela seria maior. Imagina, no Império Medo-Persa só existia mais de 1 milhão de judeus no Império Medo-Persa. Então, imagina, a quantidade que não deveria ter de milhões de judeus somente ali em Suzã, que é a capital. Como todos sabem, toda a capital geralmente é muito mais populosa do que os interiores. Né? Exemplo aqui do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, as duas maiores metrópoles desse país. No caso, Rio de Janeiro, Estado, Rio de Janeiro, nós temos o município Rio de Janeiro, que é o município com mais habitantes, no estado São Paulo também. Então, para todas as capitais, né? Todas as capitais. Assim também, no caso, acredito eu, lá em Suzano. Vamos lá, tópico 2. A rainha Esther escreve boas novas para o seu povo. Aqui no caso, subtópico 1 vai dizer a comemoração dos judeus. Que comemoração é essa? Veja, o dia 13 de Adar, estava marcado para ser o dia de extermínio do povo judeu. Nesse dia o que aconteceu? Foi ao contrário. Os inimigos do povo judeus foi exterminado. Então Deus deu o livramento no dia 13. No dia 14, então, no dia posterior, foi instaurado por Mardoqueu. Mardoqueu agora era um homem, ele, tipo assim, até então era um homem desconhecido, talvez, pouco conhecido, né? E ele se tornou um homem
conhecido em todo o Império. Ele se tornou o segundo homem, né, mais importante do Império Medo-Persa, eleito aí, escolhido, separado aí pelo próprio imperador. Então, tipo assim, toda a província, não só os judeus, obviamente, passaram a respeitar. Ele agora se tornou uma pessoa, como se diz assim, de uma influência política muito grande, né, e muito importante naquele império. Então aí ele escreve uma carta, e ele escreve agora, marcando uma data, no caso dia 14 de Adar, o dia em que, a partir daquela data, iria se comemorar, né, a libertação, o livramento, a ação de Deus para livrar o povo de Deus da morte. Né? Então, essa data aqui foi marcada, no nome, nesse caso aqui, chamada Festa de Purim, Festa de Purim. Amã havia lançado Pur, né, que significa sorte, para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido e foi estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser escrito na história judaica. Interessante isso, né? No dia 13, que seria o dia da morte dos judeus, Deus dá a vitória e o povo judeu vence os seus inimigos. No dia 14, então, Mardoqueu, ele quis, né, Deus queria marcar a história e usou Mardoqueu para ficar gravado não só na mente, no coração, mas na história e nas escrituras, o que Deus fez pelo seu povo. E isso é muito importante para nós. Nós fazemos parte dessa história. Se nós hoje, como cristãos, nós estamos aqui hoje, o Brasil foi alcançado para o cristianismo, nós louvamos a Deus por isso, por sermos cristãos, por sermos alcançados, nós temos que comemorar esse dia também. Nós temos que... Subtópico 3, o contexto cristão. Tá? Então aqui esse subtópico vai mostrar que vai falar das diversas mulheres, né, que marcaram a história, no caso da igreja, assumindo papéis importantes. Aí tem, por exemplo, a Catarina von Borá, Susana Wesley, tem Ruth Graham. Então, dentro do contexto assembleiano, ou seja, das pessoas que foram, no caso, né, da Assembleia de Deus, Frida Wingre e tantas outras aqui, né, que o autor cita aqui, todas são mulheres que exerceram papéis aí fundamentais, importantes, relevantes para o mundo cristão. É importante, eu acho que é importante o autor citar tantas essas mulheres, porque é uma oportunidade, na verdade, né, de ter essa seleção aqui que o autor fez, de tantas mulheres aí que tiveram um papel muito importante, né, decisivo na história do cristianismo, para a gente fazer uma pesquisa, né, ler sobre essas mulheres, a história dessas mulheres, para quem não conhece, isso aí é muito importante. Afinal, nós estamos falando de 2 livros nesse trimestre, o livro de Ruth e o livro de Esther, né, que são os únicos, como nós já vimos nessa lição, são os únicos, a Bíblia tem um total, né, de 66 livros, né, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, soma um total de 66. E desses 66 livros, só existem 2 livros aí com nomes femininos, com nome de mulheres, né? Então, se destacando aí, essa revista destacou nesse trimestre a importância, né, dessas 2 mulheres dentro do contexto cristão ou judaico-cristão. E aí ele encerra, nada mais perfeito que isso, né? Encerrar, no caso, a lição, o último subtópico aqui, trazendo uma série de nomes, né, de mulheres que foram importantes e relevantes aí na história da igreja do cristianismo e também dentro do contexto assembleiano. Nós temos hoje também milhares de pessoas, de mulheres, no caso, espalhada tanto por isso, mulheres pastoreando, temos mulheres liderando. Nós que congregamos, fazemos parte de uma igreja física, nós vemos ali que como o coral das irmãs se tornaram, o grupo das irmãs das igrejas se tornaram
o grupo mais forte da igreja. E como essas mulheres desempenham papéis extraordinários dentro da igreja, dentro da área, dentro da área do ensino, nas visitas, na área da decoração. Gente, muitas áreas mesmo, todas as áreas da igreja, nós temos mulheres trabalhando, se destacando, fazendo o melhor para Deus. Fora as mulheres aí que estão no campo missionário. Nós vimos, eu esqueço o nome do país aqui, não lembro se foi Iraque, onde espalhou-se um vídeo aí que se tornou viral, Irã, alguma coisa, não lembro qual foi o canal. E fizeram botaram as mulheres dentro de um saco, né? Várias missionárias, muitas missionárias mesmo, colocaram cada uma dentro de um saco, foi pego ali por um grupo islâmico, colocaram essas mulheres dentro de um saco, colocaram elas ali só de calcinha e assopraram o ar lá dentro, botaram elas dentro dessa bolha de ar e colocaram no sol quente para que essas mulheres morressem. Foram vídeos, no caso, é um vídeo aterrorizante, coisa assim que assim, não tem como descrever, né, uma coisa tão terrível, tão desumana quanto essa. Um sol no Oriente Médio, no caso, né, bate aí seus 60 graus, né, aquelas mulheres ali sem calcinha, na frente de milhares de pessoas ali rodeando, e dentro de um saco, né, de transparente, aquela bolha de ar, com uma bolha de ar lá dentro, e elas lá dentro. Então, muito sofrimento. Então, tem milhões dessas aí, de mulheres, no caso missionárias, que estão espalhadas por esse planeta, na África, no Oriente Médio, aqui na América Latina, espalhado pelo Brasil, enfim, Estados Unidos, Europa, milhares dessas mulheres aí destemidas que estão aí dando a sua vida, contribuindo e salvando vidas, né? Salvando vidas, enfrentando esse mundo, esse machismo, enfrentando lutas, e tá aí. Então nós louvamos a Deus pela vida das mulheres. Como eu já disse, essa revista, o autor, ele faz, no caso, um encerramento glorioso, um coronamento muito bom. Deus assim abençoe a cada um de vocês, que esse vídeo de alguma forma ele possa contribuir para você agregar mais conhecimento e somar ao seu e também na sua aula aí para os seus alunos. Deus abençoe e até mais. Subtópico 2, a exaltação de Mardoqueu. Então esse texto aqui ele vai demonstrar que Mardoqueu, a princípio, o rei conhecia Mardoqueu, tá? Mas o rei, ele não sabia, diz o texto, que ele não sabia até então que Mardoqueu era o primo, ou o pai, ou aquele padrasto, aquela pessoa que criou Esther. Ele não sabia desse parentesco, tá? Apesar de que você vê lá atrás, que quando Mardoqueu ele descobre, falam para Mardoqueu da conspiração do rei, e Mardoqueu fala com Esther, Esther comunica para o rei sobre essa conspiração, o rei, não sei porquê, mas ela, até então ela também não comunica para o rei que Mardoqueu, que aquele Mardoqueu, aquele homem que havia, no caso, descoberto essa conspiração, era o seu tio ou era o seu pai. Não se sabe porquê, mas até então acho que tudo estava dentro do plano de Deus. Tudo estava dentro do plano judeu. A princípio a gente ia pensar, pois será que o povo judeu, eles tinham vergonha de ser judeu? Será que o povo judeu, por que Mardoqueu estava escondendo, né, que mandou Esther esconder ou não falar, não declarar que era judia, né? Então tudo hoje, quando no desembrochar, né, no desdobramento, melhor dizendo, dessa história, nós vemos o porquê. Porque tudo tem o seu tempo. Não era o momento. Muitas vezes Mardoqueu até nem sabia o porquê que ele fez isso, né? Que ele falou para Esther, orientou a Esther a não se declarar, né, a sua identidade, a sua origem, né, o seu povo, até então. Então, agora chegou o momento dela declarar para o próprio rei, né, quem era Mardoqueu. E aqui o texto, ele vai dizer que Mardoqueu, a partir daquele momento, compareceu à presença do rei,
Porque Esther revelou, entre aspas aqui, tá? Revelou que ele era seu parente. Assim Assuero pegou, deu o anel que havia em Amã e colocou em Mardoqueu. E colocou, Esther colocou sobre tudo que era de Amã, a casa de Amã, os pertences de Amã, a riqueza de Amã, tudo que era de Amã, passou para Mardoqueu. Olha só que situação, né? Aquela pessoa que estava sendo humilhada, estava né, por Amã, agora, tu vê, assumiu o lugar de Amã. Amã era o homem que? O homem mais próspero do reino. Era o homem, depois do rei, mais honrado, mais conhecido, mais afamado. E agora, mais rico. E agora a situação mudou. Tudo que era de Amã passou. A fama, a honra, a grandiosidade, o dinheiro. Gente, que mudança terrível, né? Que mudança terrível e maravilhosa que aconteceu com Mardoqueu. E aqui diz o texto que ele colocou, no caso de Amã, para ser o segundo maior do reino. Uma posição, no caso, que era de Amã. Esther, capítulo 10, versículo 13. E o texto bíblico encerra dando um testemunho notável. Diz que ele era um homem público, uma pessoa exemplar, uma pessoa próspera, uma pessoa trabalhadora e trabalhava em prol de todo o povo. Gente, é um homem cheio de qualidade, né? Ao contrário de Amã, Mardoqueu era uma pessoa que tinha excelente qualidade. Uma pessoa para ser um estadista mesmo, né? Uma pessoa para ser um líder. Tem todo um perfil aí para liderar, principalmente um homem de Deus, um homem que tem a direção de Deus, tá? E quando a gente fala homem de Deus, muitas vezes a gente quer levar tipo, ao poder, né? Como Elias, é chamado de homem de Deus, era um homem de poder, né? Um homem que falava em nome de Deus e as coisas aconteciam. Dizia, vai chover hoje, se vai chover, se ele falasse que ia chover, chovia, se ele falasse que não ia chover, não chovia. Eliseu orou e caiu fogo do céu. A gente vê muito essa questão do homem de Deus, não. O homem de Deus é um homem de caráter. É um homem de um bom caráter, no caso. Caráter todos temos. Caráter é um erro muito grande que eu vejo muitas pessoas falando. Ele é sem caráter. Tal fulano, tal pessoa é sem caráter. Caráter todos temos. Ou a pessoa é um bom caráter ou mau caráter. Mas todos nós temos caráter. Não existe a pessoa não ter caráter. Ah, ele não tem caráter. Todos têm. Né? O bom ou mau caráter. No caso, Mardoqueu, tá acima, né? Falar de bom caráter é pouca coisa. Obviamente, em cima para se falar sobre a pessoa aí de Mardoqueu. Então, o texto ele continua dizendo que o propósito de Deus é usar os seus servos em todas as áreas da vida. Tudo que fizermos, deve ser feito para a glória de Deus. Então, o propósito de Deus é nos usar em todas as áreas das nossas vidas. Na sua área profissional, no talento que Deus deu para você, no seu casamento, na sua família. Se você que é estudante lá na sua faculdade, no curso que você está fazendo, na sua escola, sabe, na sua creche onde você trabalha, não sei, como doméstica, não sei, como médico, não sei. Então nós vemos aí testemunhos maravilhosos de pessoas, já vi testemunho, coisas maravilhosas, testemunho de empregada, né? E lá na frente dá testemunho do que como Deus usou ela para os patrões, empregada doméstica, achei lindo. Também já vi testemunho de pessoas que são médicas, né? Pessoas que testemunham de Deus, do milagre que Deus fez por meio da mão dela, das mãos dela. Então Deus trabalha de todas as formas. Trabalha, não importa assim, entre aspas, o seu grau de cultura, seu grau de conhecimento, sua classe social. Deus, ele quer usar cada um de nós, independentemente do seu poder intelectual de conhecimento. Aonde você está, você pode ser usado. Entenda que isso não quer dizer que você tem que parar de ler, que você tem que parar de estudar, não é só uma dependência do Espírito Santo. Aquela pessoa realmente que quer serva de Deus, que teme a Deus, ela vai se buscar, de fato, conhecimento nas Escrituras, por meio da leitura, se consagrar e orar. Tá? Tem muitas pessoas que querem ser usadas de Deus, usadas por Deus, mas tem uma vida, vamos dizer assim, uma vida de pecado, uma vida que não se consagra, que não busca, que não ora. Muitas vezes a pessoa, ela, tipo assim, não vive até em santidade, é uma pessoa que não comete pecado, mas é uma pessoa que não ora, é uma pessoa que não jejuma, é uma pessoa que não busca, né, que não busca intimidade com Deus. Então, é complicado isso aí.
Aqui no caso aqui, tópico 3 já. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Isso aqui é importante. A mulher tem uma relevância para o nosso planeta gigante, né? Todos nós, eu na condição de homem, eu estou aqui, mas eu fui gerado no ventre de uma mulher. É só você, tipo, nós existimos, nós estamos aqui nesse planeta, né? E se não fosse uma mulher, eu não estaria aqui nessa hora. Assim, eu não quero, assim, não estou simplificando, né? Eu estou tratando de algo extremamente relevante, porque a vida é algo de extrema importância nas escrituras. Então, você ter esse poder de gerar, de trazer a vida, o cuidado que a mulher tem, é interessante você notar que nós viemos da mulher. Viemos da mulher. A mulher, ela nos gera. A mulher, o homem fica ali, né, aquele bebê, lá dentro do ventre, até nascer, se tornar um bebê, se tornar um homem, né? Desde ali dentro do ventre, ele é amado, ele é cuidado pela mulher, pelo ser feminino. E depois, infelizmente, muitos homens aí desprezam as mulheres. Então, as mulheres, ela tem o seu papel relevante dentro da política, dentro da economia, dentro da liderança, em todas as áreas do conhecimento. Nós temos mulheres aí, representantes políticas, representantes científicas, em todas as áreas, na área da literatura, na área da medicina, em todas as áreas assim que a gente for imaginar, na arte, na música, na filosofia, em todas as áreas, né? Se a gente for, que a gente puder imaginar e que exista, nós temos a representação da mulher. Então a mulher exerce o seu papel aí de relevância nesse planeta. E aqui o texto deixa claro, aqui no caso o texto está nesse tópico, eu estou dizendo, a mulher é chamada por Deus para ser relevante, né, nesse mundo. A mulher foi chamada por Deus para ser relevante e a mulher é relevante. Agora cabe, né, aos homens compreender isso, que quando ele despreza o papel da mulher nesse mundo, e a gente sabe que infelizmente existem muitos homens assim, que desprezam a pessoa da mulher, esses homens, eles estão agindo contrários à palavra de Deus, estão pecando contra Deus. Isso é um pecado grave, tá? Nós devemos amar, honrar, respeitar e reconhecer, né, a relevância da mulher aí nesse planeta. No subtópico 1 diz uma mulher notável. Esther, de fato, ela foi uma mulher notável, uma mulher especial, uma mulher relevante. Ou, no caso, os dois, tanto os dois, aqui vai mostrar que os dois trabalharam juntos. Mardoqueu era homem, macho, Esther era mulher, fêmea, os dois trabalharam junto, homem e mulher. Um não desprezou o outro, como nós vemos aí, infelizmente, isso acontecer. Ambos trabalharam junto, foram juntos. A Esther, dentro da sua feminilidade, né, da sua pessoa como ser feminino, ela foi muito importante. Óbvio que ela foi muito importante. E se ela não fosse mulher, o rei ia casar com quem? Então ela foi muito importante no rei, no seu papel feminino. Né? O papel feminino é muito importante. Né? Muito importante, muito relevante. E é interessante esse exemplo aqui que eu estou trazendo de duas pessoas, né? De um homem e de uma mulher que trabalharam junto. Isso é uma importância, um respeitando o outro, um ouvindo o outro, né? Compreendendo, aceitando, entrando ali em concordância. Então, os dois ali vai demonstrar que é possível, tanto o homem quanto a mulher são importantes. Tanto Esther como Mardoqueu foram de uma importância assim imprescindível para o desfecho benéfico dessa história, para o bem do povo de Israel, para a minha história e também para a sua história. Então, a forma como se dirigia e honrava Assuero constatava com a atitude irreverente de Vaste. Está demonstrando aqui, né, no caso, a forma como Esther, né, que era o comportamento dela, ela realmente era completamente diferente, antagônico. Era uma pessoa que respeitava o seu marido, que sabia falar, que sabia entrar, que sabia sair. Era uma pessoa completamente diferente de Vaste. Subtópico 2, a banal, entre aspas, guerra dos sexos. Aqui vai mostrar que Deus não entra em disputas banais, tais como guerra dos sexos. Na verdade, essa questão, assim, eu entendo que é uma questão também espiritual.
não só humana, claro, tem a parte humana e espiritual. Guerra dos sexos, né? É o homem, no caso, desprezar a mulher, ou nesse caso aqui, promove a aversão, a guerra do sexo. O autor aqui está demonstrando que promove a aversão entre o homem e a mulher, ou seja, o homem fica avesso à mulher e a mulher avesso ao homem. Eu fui criado dentro de um contexto, na época de 80 e 90, que era um contexto terrível, terrível, terrível mesmo. Eu não sei porquê, mas naquela geração, naquela época, eu me lembro, eu morava em Natal, Rio Grande do Norte, e eu via muita, assim, eu tinha uns 14, 15 anos, eu via muita, eu via a guerra entre os sexos, a disputa entre os homens e as mulheres, eu via que as mulheres, quando se passava alguma coisa na televisão, aí havia aquela coisa, as mulheres são mais bonitas do que os homens, as mulheres, eu via essas pessoas, essas falas, as mulheres são mais, ou tão importante, ou mais importante do que os homens. E havia esse clima, eu achava isso aqui um peso muito grande, espiritual, um peso, uma coisa ruim, eu realmente não gostava disso, e Deus não gostava disso, não gosta disso. Isso aí é criado muito no mundo secular, infelizmente também, não vou dizer que em toda, né, como em todo o contexto cristão, mas infelizmente acontece também dentro do contexto cristão, onde há essa aversão que é criada justamente por causa de muitos homens que infelizmente são machistas, são aqueles que acham que o machista é aquele que acha que o macho é aquele que tem que dominar, é aquele que tem que ser o superior. E eu tenho certeza absoluta que isso aí não é de Deus. Não é de Deus, tá? Isso aí não é de Deus. Então, o texto diz aqui, no final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas. Então, Deus não é afetado, mas infelizmente nós somos, né? Parece que é uma coisa que contamina, né? Você vê hoje cada vez mais mulheres se dizendo feministas, né? E aí muitas vezes nem sabe o que realmente significa ser feminista, né? Então é bastante complicado. Eu tenho certeza que eu particularmente quero o bem das mulheres. Eu amo as mulheres, né, com todo respeito, com todo carinho. E aí eu digo a idosa, a recém-nascida, a adolescente, a jovem, a criança. Né? Aí eu reconheço a importância, né, da mulher para esse planeta, para a nossa vida, para a vida dos homens. Né? A sua relevância, a sua importância. Subtópico 3, o contexto cristão. Tá? Então aqui esse subtópico vai mostrar que vai falar das diversas mulheres, né, que marcaram a história, no caso da igreja, assumindo papéis importantes. Aí tem, por exemplo, a Catarina von Bora, Susana Wesley, tem Ruth Graham. Então, dentro do contexto assembleiano, ou seja, das pessoas que foram, no caso, né, da Assembleia de Deus, Frida Wingre e tantas outras aqui, né, que o autor cita aqui, todas são mulheres que exerceram papéis aí fundamentais, importantes, relevantes para o mundo cristão. É importante, eu acho que é importante o autor citar tantas essas mulheres, porque é uma oportunidade, na verdade, né, de ter essa seleção aqui que o autor fez, de tantas mulheres aí que né, tiveram um papel muito importante, né, decisivo na história do cristianismo, para a gente fazer uma pesquisa, né, ler sobre essas mulheres, a história dessas mulheres, para quem não conhece, isso aí é muito importante. Afinal, nós estamos falando de 2 livros nesse trimestre, o livro de Ruth e o livro de Esther, né, que são os únicos, como nós já vimos nessa lição, são os únicos, a Bíblia tem um total, né, de 66 livros, né, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, soma um total de 66. E desses 66 livros, só existem 2 livros aí com nomes femininos, com nomes de mulheres, né? Então, se destacando aí, essa revista destacou nesse trimestre a importância, né, dessas 2 mulheres dentro do contexto cristão ou judaico-cristão. E aí ele encerra, nada mais perfeito que isso, né? Encerrar, no caso, a lição, o último subtópico aqui, trazendo uma série de nomes, né, de mulheres que foram importantes e relevantes aí na história da igreja do cristianismo e também dentro do contexto assembleiano. Nós temos hoje também milhares de pessoas, de mulheres, no caso, espalhadas tanto por esse mulheres pastoreando, tem mulheres liderando. Nós que congregamos, fazemos parte de uma igreja física,
Nós vemos ali que como o coral das irmãs se tornaram, o grupo das irmãs das igrejas se tornaram o grupo mais forte da igreja. E como essas mulheres desempenham papéis extraordinários dentro da igreja, dentro da área, dentro da área do ensino, nas visitas, na área da decoração. Gente, muitas áreas mesmo, todas as áreas da igreja, nós temos mulheres trabalhando, se destacando, fazendo o melhor para Deus. Fora as mulheres aí que estão no campo missionário. Nós vimos, eu esqueço o nome do país aqui, não lembro se foi Iraque, onde espalhou-se um vídeo aí que se tornou viral, Irã, alguma coisa, não lembro qual foi o canal. E fizeram botaram as mulheres dentro de um saco, né, várias missionárias, muitas missionárias mesmo, colocaram cada uma dentro de um saco, foi pego ali pelo grupo islâmico, colocaram essas mulheres dentro de um saco, colocaram elas ali só de calcinha e assopraram o ar lá dentro, botaram elas dentro dessa bolha de ar e colocaram no sol quente para que essas mulheres morressem. Foram vídeos, no caso, é um vídeo aterrorizante, aterrorizante, coisa assim que assim, não tem como descrever, né, uma coisa tão terrível, tão desumana quanto essa. Um sol no Oriente Médio, no caso, né, bate aí seus 60 graus, né, aquelas mulheres ali sem calcinha, na frente de milhares de pessoas ali rodeando, e dentro de um saco, né, de transparente, aquela bolha de ar, com uma bolha de ar lá dentro, e elas lá dentro. Então, muito sofrimento. Então, tem milhões dessas aí, de mulheres, no caso missionárias, que estão espalhadas por esse planeta, na África, no Oriente Médio, aqui na América Latina, espalhadas pelo Brasil, enfim, Estados Unidos, Europa, milhares dessas mulheres aí destemidas, que estão aí dando a sua vida, contribuindo e salvando vidas, né? Salvando vidas. Enfrentando esse mundo, esse machismo, enfrentando lutas. E tá aí. Então nós louvamos a Deus pela vida das mulheres. Como eu já disse, essa revista, o autor, ele faz, no caso, um encerramento glorioso, um coroamento muito bom. Deus assim abençoe a cada um de vocês, que esse vídeo de alguma forma ele possa contribuir para você agregar mais conhecimento e somar ao seu e também na sua aula aí para os seus alunos. Deus abençoe e até mais.